Saudações tricolores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vibração Tricolor. Mais um plantão de notícias, mais um plantão tricolor trazendo todas as atualizações do Fluminense. Flusão anunciou Lúcio Acosta, meio atacante, né, vindo lá da MLS dos Estados Unidos. Já foi anunciado, está à disposição do técnico Renato Gaúcho para a partida de hoje contra o Bahia. Será que vai ser titular? É a opção do Renato. Santi Moreno, jogador também lá da MLS, do Portland Timbers. Fluminense definiu todos os trâmites com o Portland, definiu todos os trâmites com o Santo Moreno, então já está praticamente certa a negociação. O jogador já é aguardado no Rio de Janeiro e deve ser anunciado durante essa semana. Nino não vem, como é que fica a zaga? O Fluminense ainda está atrás de zagueiros. Rafael Navarro, o Fluminense fez proposta pelo atacante, foi negada e não vai trazer um 9 nessa janela. E o Paulo Baier também está quase certo de ir para o Ceará. Mas se você quer saber de todos os detalhes dessas notícias, quer ficar muito bem informado sobre o Fluminense, clica no like aqui embaixo, dá aquela moral, dá aquele incentivo. O vídeo vai chegar em mais pessoas vão ficar bem informadas sobre o Fluminense. Se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização do Flusão e nem aqui do Vibração. Compartilhe o vídeo para aquela pessoa que você sabe que gosta de ficar bem informada sobre o Fluminense. E vamos logo falar das notícias. E vamos começar falando logo sobre Lúcio Acosta. Ele foi anunciado ontem, nessa sexta-feira, pelo Fluminense. Já treinou, já está encorpado ali com o elenco, viajou para Salvador para essa partida desse sábado contra o Bahia lá na Fonte Nova. Não saiu vídeo de pré-jogo, acabei tendo uns problemas aqui, não deu tempo de gravar, então não acabou saindo pré-jogo, mas o Lúcio Acosta vai para ele, é a opção. O Renato, inclusive, falando um pouco já da partida, né, já que eu não gravei o pré-jogo, vai mandar um time praticamente alternativo, muitas peças novas, muitos jogadores da base indo com o elenco principal. Então vamos ver um time alternativo, podemos dizer assim, com o John Kennedy, com o Cano, um esquema mais diferente. O Renato testando o John Kennedy mais uma vez como segundo atacante. E o Lúcio Acosta, né, vai jogar já nessa partida no sentido ali de estar relacionado. Ele pode entrar durante a partida, opção para o Renato. Já pode começar a titular, já que o Renato está testando uma equipe nova. O jogador tem 31 anos, estava vindo lá do Dallas FC, então é um jogador ali que jogava bastante tempo já na MLS, fazia boas temporadas, é um jogador com uma carreira maneira, bons lances, analisando assim, né, aqueles highlights, podemos dizer, né, os melhores momentos do Lúcio Acosta. Muito bom jogador, argentino, baixinho, joga pra caramba. Expectativa nessa vinda dele, o Fluminense está desembolsando uma boa quantidade de grana, 4 milhões de dólares, então é um jogador que o Fluminense foi atrás, pagou e está chegando já por elenco para complementar o time do Fluminense, já que não tem mais o Arias, né, que jogava na ponta e como meia, e o Ganso ainda não está tão bem na temporada para ser o nosso titular. Então a chegada do Lúcio Acosta como meia atacante faz bem para o elenco do Fluminense, mesmo tendo que desembolsar uma grana. O jogador já está, mais uma vez vou repetir, relacionado, né, para a partida contra o Bahia na Fonte Nova nesse sábado. Agora falando da centroavância, né, de camisa 9, o Fluminense foi no mercado, era de interesse do Fluminense trazer um centroavante nessa janela de transferências, foi atrás do Rafael Navarro, aquele mesmo que jogou no Botafogo, no Palmeiras, tá lá no Colorado Rapids da MLS também. O Fluminense foi lá na MLS atrás de jogador nessa janela, né? E fez uma proposta, 2 milhões e meio, 3 milhões de dólares ali. O time negou e o Fluminense falou, beleza, então não vamos contratar. E o Fluminense não tem interesse em trazer mais nenhum centroavante nessa janela. Por quê? Tem dois motivos. Uma boa fase do Everaldo, que desde a partida contra o Inter lá no Beira-Rio vem jogando muito bem, fez 3 gols em 3 jogos, voltou a atuar muito bem. Também o Fluminense conta com uma melhora do Germancano, John Kennedy agora também retornou, por mais que não seja aqueles motivadores, né, que fazem o Fluminense desistir da trazida de um atacante, porque o Fluminense foi ao mercado mesmo tendo essa situação toda desses 3 centroavantes, né? Então, é mais uma não necessidade, porque tem 3 centroavantes, conta com uma melhora do Germancano, o Everaldo está numa boa fase agora, o John Kennedy está ali como uma possível surpresa, então não vê como tão eminente uma chegada de um centroavante. Então desistiu da contratação do Rafael Navarro e não quer ir atrás de mais ninguém no mercado, pelo menos nesse meio de temporada. Talvez podemos ver no início do ano que vem, mas por agora não. Antes de falar de Santi Moreno,
de Nino, da zaga do Fluminense, até mesmo do Paulo Baia, que é só uma atualização rápida, eu peço para você clicar no like aqui embaixo, dar aquela moral, o vídeo vai chegar em mais pessoas vão ficar bem informadas sobre o Fluminense. Se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização do Tricolor, nenhuma atualização aqui também do Vibração. Não é só vídeo de notícia, tem vídeo de pré e pós-jogo, por mais que hoje não tenha saído pré-jogo por alguns problemas. Tem vídeo também de história, curiosidades, análise, tudo de Fluminense você encontra aqui no Vibração. Então se inscreve, ativa o sininho para não perder nada. Compartilhe o vídeo para aquela pessoa que você sabe que ama o Fluminense, que ama ficar bem informada sobre o nosso clube. E vamos logo falar de Santi Moreno. Agora falando de Santi Moreno, jogador colombiano, 25 anos, todo mundo aqui já sabia, né, que o Fluminense tinha um interesse no jogador, que tinha ido atrás lá do Portland Timbers, tinha feito proposta. O time americano pediu 5 milhões, o Fluminense mandou uma proposta um pouco abaixo, fez uma contraproposta, né, o time americano, o Fluminense aceitou todos os termos, negociou bem lá e tá acertado. Só que o Santi Moreno fez o que? Nessa última semana tinha jogo do Portland, ele não foi pro jogo, ele foi pra casa, já deixou de se treinar, já tá vindo pro Rio, e o Portland falou, o que é isso? A gente ainda não aceitou a proposta. Mas o Fluminense, logo depois eles aceitaram e o Santi Moreno já é aguardado no Rio, já deve ser anunciado nessa semana agora de dia 10, né? Porque amanhã é dia 10, hoje é dia 9, então a semana começa no domingo, então é a semana do dia 10. Então, o Santi Moreno já deve ser anunciado durante essa semana, ponta colombiano, bons números lá na MLS, lá na Liga Americana. Não é um dos destaques, um dos craques da liga, mas é um dos bons jogadores, tem números consistentes, bons números, atua numa função áreas no meio da Colômbia, entendeu? Ele não é muito aquele ponta metedor de gol, ele é um ponta que cria mais jogadas e tudo mais, tem aquela velocidade, aquele drible, mas é um ponta mais criador de jogadas do que de definição. Então é um bom jogador, é aguardado, vai reforçar muito bem esse time do Fluminense, é o que a gente espera. O Fluminense investiu muito na ponta nessa temporada, jogadores meio oscilantes, e a gente bota uma confiança a mais no Santi Moreno de que ele chegue para resolver os problemas, principalmente agora depois da saída do John Arias. Falando do Paulo Baia, bem rapidinho a notícia, o Ceará demonstrou interesse no jogador do Fluminense, o Fluminense se fez uma linha de Durão, falou que o Paulo Baia é importante, está nos planos, só que o Ceará já está bem negociando lá com o Primavera, o Paulo Baia também quer ir, vai ver como uma boa oportunidade para o Ceará, onde que ele vai ter mais espaço para jogar e tudo mais. O Fluminense também não vai segurar o jogador, por mais que, oh meu Deus, a gente conta com ele para a temporada, o Fluminense não vai ficar prendendo jogador nenhum aqui, ainda mais um Paulo Baia da vida. Então é possível que antes da janela acabar, né, daqui a umas 2 semanas, o Paulo Baia seja anunciado lá no Ceará e esteja de saída do Fluminense. Agora falando do que realmente importa, falando de Nino e sobre zaga. O Nino, Fluminense tinha interesse no zagueiro, foi lá atrás do Zenit, falou, caraca, 8 milhões de euros, que é o que os russos estavam pedindo, é muito. Falou com o Nino, pô Nino, fala que tu quer voltar e tudo mais. O Nino realmente queria voltar, alguns problemas pessoais. Mesmo com o Nino oficializando essa vontade de retorno aí, o Fluminense indo atrás, oferecendo menos que os 8 milhões, o Zenit falou, ó, não temos interesse de negociar ele agora, é isso, por menos de 8 milhões não vai rolar, a gente também não tá com interesse de negociar ele. E o Fluminense e o Nino tiveram que aceitar, talvez numa próxima janela. Se o Nino for sair do Zenit, se o Nino for voltar, ele vai voltar pro Fluminense, não tem essa de Vasco, Flamengo, Botafogo, ele vai voltar pro Fluminense. Todo mundo sabe que o Nino é um cara muito correto, que é um cara muito sensato nas decisões de carreira, tanto no campo, quanto com a família, quanto em questões contratuais. Ele é ídolo do Fluminense, sabe? A imagem que ele tem aqui no Tricolor. Então, lógico que se ele for voltar um dia, ele volte pro Fluminense. Lógico, daqui a um mês, 2 meses, pode ser, o Botafogo tá com interesse no Nino, o Flamengo quer o Nino, o Vasco tá atrás de novo, ele vai vir pro Fluminense, pode ficar tranquilo, não tem motivo para desespero. Então na próxima janela, talvez o Zenit já esteja meio disposto a negociar o zagueiro ídolo do Fluminense, mas o Tricolor não desistiu de trazer alguém para a zaga nessa janela. Estamos com a lesão do Thiago Silva, com a lesão do Ignacio, só estamos com o Freitas e com o Manuel para a zaga. O Fluminense está atrás de um zagueiro que talvez não venha para ser titular, que venha para compor elenco. Foram noticiados nomes como Igor Rabelo, do Atlético Mineiro, Gustavo Henrique, que foi oferecido do Corinthians para o Fluminense, mas o Corinthians não gostou, não quer negociar o jogador por agora. Enfim, são alguns nomes assim, aqueles zagueiros 30 anos, que são reservas nos times brasileiros, mas que são bem conhecidos. É mais ou menos essa pegada que o Fluminense está buscando na janela.
e podemos ver aí um anúncio de zagueiro nas próximas semanas. Nenhum nome ainda oficial, que é o foco do Fluminense, mas talvez pelo interesse do tricolor já vemos uma negociação muito avançada quando ela surgir. Tipo, o Fluminense quer o Igor Rabelo e ele já é aguardado no Rio. Vai ser uma apagada dessa, vai ser uma notícia mais oficial, mais perto dos trâmites finais da negociação. É isso, galera, muito obrigado por ter ficado até aqui ao final do vídeo, muito obrigado pela audiência. É aquilo, né? Videozinho rápido, plantão tricolor rápido, trazendo as atualizações. Lúcio Acosta já chegou, já tá relacionado para a partida contra o Bahia. Santi Moreno tá para chegar. Nino não vem, talvez venha outro zagueiro, provavelmente. O Fluminense já tá negociando aí com alguns nomes que ainda não foram muito bem divulgados. Também sobre Rafael Navarro, sobre camisa 9, não vai vir nenhuma contratação ali para centroavance nessa janela. Paulo Baia tá saindo. E mais uma vez peço desculpa por não ter saído o vídeo de pré-jogo. Muito ocupado, acabei não conseguindo conciliar aí um vídeo de pré-jogo na correria do dia a dia, então não acabou saindo o vídeo, mas pode ter certeza que o pós-jogo mais tarde está saindo. Então, muito obrigado pela audiência, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo e valeu, faz o L aí!